Efésios capítulo 6, versículo 21 até o versículo 24. Estamos aí no final da Epístola de Paulo aos Efésios. E como é bom estudarmos a palavra de Deus, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e chegarmos ao término de mais uma epístola, essa Epístola de Paulo, uma das epístolas da prisão. Eu vou ler, peço aos irmãos a gentileza de acompanharem. Efésios capítulo 6. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a vosso respeito, e ele, para que saibais a vosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a Epístola de Paulo aos Efésios, uma das epístolas da prisão, Efésios, juntamente com Colossenses, Filipenses e Filemão, formam as cartas da prisão. Nós vemos no início Paulo falando ali de uma doxologia da glória de Deus, o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, e repetindo-se ali a expressão para que nós entendamos bem, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória. Depois de passar essa primeira parte da epístola, ele chega a uma parte prática, de viver o cristão. E aí nós vimos o relacionamento de marido, mulher, de filhos, pais e filhos, filhos, servos e senhores. E vimos que esses relacionamentos, eles só são possíveis, só são como aqui em Efésios é descrito para que sejam, em termos de submissão, de reconhecimento das funções, porque se está cheio do Espírito Santo. Só quem está cheio do Espírito Santo vive relacionamentos conforme a Bíblia diz, relacionamentos bons, como a Bíblia diz. Não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, crentes cheios do Espírito vão refletir isso na sua vida prática. No capítulo 6, nós vimos na semana passada aquela descrição da armadura do crente, uma batalha espiritual, que nós vamos tomar toda essa armadura para poder resistir às ciladas do diabo e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. O diabo vem, as adversidades vêm, o inimigo, ele é astuto, ele arma ciladas, ele está contra nós. Urge que nós tomemos toda a armadura de Deus. Urge que nós nos revistamos do Espírito Santo, resistamos ao diabo. Está na carta de Efésios, você veja. E ele fugirá de vós, mas com toda a armadura de Deus. Senão ficaríamos meio capengos, falsos. É necessário toda a armadura de Deus. A couraça da justiça, o escudo da fé, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o capacete da salvação.
Não espere que ele pare de lançar dados inflamados, flechas incendiárias. Vai continuar lançando. O que você tem que fazer é estar embraçado com o escudo da fé. A luta vai continuar. Você tem que estar com a espada do Espírito, a palavra de Deus. E Jesus mesmo foi aquele que nos ensinou a resisti-lo usando-a. Lá em Mateus, no capítulo 4, o texto da tentação de Jesus. Ele sempre resistiu com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Na hora da luta, é a firmeza na palavra de Deus que vai nos sustentar. E ainda vai dizer, com toda oração e súplica, com ações de graça, é necessário que estejamos orando. Lembra aqui, disse na semana passada, certa vez perguntaram a Spurgeon qual era o mais importante para o crente: a oração ou a leitura da Bíblia? E ele retrucou, respondeu com outra pergunta: qual é a asa mais importante para o pássaro? Da direita ou da esquerda? Precisa de ambas as coisas. Desses meios de graça, não é de todos os meios de graça. A palavra, a oração, os sacramentos, o batismo, ceia, a comunhão com os irmãos, para ficarmos firmes, resistirmos o dia mal e permanecermos na palavra. Ensina, Jesus. Aí Paulo pega a oração. Paulo, ele se coloca como um igual. Ele se coloca como alguém que precisa de oração. Orai também por mim. Mas o interessante, Paulo está na prisão, Paulo tendo passado por tantas dificuldades, açoites, Paulo passado por enfermidades, Paulo que agora estava ali na iminência do julgamento, sem saber se era absolvido ou morto. Ele não pede pela sua liberdade. Ele pede para que Deus dê força, Deus dê intrepidez, para não abrir da sua boca, ele pregar e fazer conhecido o mistério do Evangelho, como convém fazer. Alguns internos chegam a dizer que esse mistério do Evangelho seria a pregação dos gentios. Eu particularmente creio que seria todo o Evangelho, como convém fazer. Nessa parte final, que nós chegamos hoje, ele faz as suas palavras no título de conclusão e envia um homem chamado Tíquico. A gente tem algumas referências sobre eles. Tíquico era um cristão asiático, se juntou a Paulo em uma das suas viagens missionárias. Na volta da Macedônia, ele se adiantou, ele foi para Troade, onde Paulo encontrou, e se tornou ali um fiel companheiro. E ele aqui é bem qualificado, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Irmão amado e fiel ministro do Senhor. É a qualificação que Paulo dá a Tíquico. Mas para a gente ver aqui um pouquinho na Bíblia a respeito de Tíquico, nós vamos abrir em Atos dos Apóstolos, que Deus nos que abre, leiam para mim, Atos, capítulo 20, versículo 4. Outro irmão vai ler Colossenses 4, 7 a 8. Vou pedir, na verdade, para primeiro ser lido Colossenses. As cartas das prisões, da prisão, são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Esse texto de Colossenses, que eu estou pedindo para vocês lerem, é porque ele é muito similar a esse que nós estamos lendo. Paulo parece que encerra as cartas da mesma maneira, sendo Tíquico portador de 3 delas, com exceção de Filipenses, é o portador das 3 cartas. Então vamos
vamos ler Colossenses 4, 7, 8, você vai ver que é muito parecido com esse texto aqui. Quanto à minha situação, irmão amado e fiel ministro, que conserva no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Amém. Perceberam? É muito semelhante o texto, né? E Tíquico, ele envia essas cartas. Nós já falamos em introdução, já faz bastante tempo, vocês vão recordar que essa carta de Paulo aos Efésios, ela é possivelmente uma encíclica, é uma carta que foi destinada não só à igreja de Éfeso, mas a algumas igrejas ali das adjacências, e por isso ela não tem muito teor pessoal, embora Paulo tivesse muito conhecimento da igreja de Éfeso. Foi onde ele permaneceu mais tempo, cerca de 3 anos e meio. Então ele conheceu muitos irmãos ali. E os irmãos conheciam ele também. E aí ele manda Tíquico, que é um amigo, seu amigo, ministro do Evangelho, que está com ele desde o início, para que Tíquico possa não só entregar a carta, que é um conforto, um consolo, um alívio para os crentes, mas que ele possa também falar, que ele possa dar esse tom de pessoalidade, que ele possa conversar ali com os irmãos e dar as notícias de Paulo. Mesmo porque na carta é necessário escrever o essencial. Hoje a gente não consegue ter essa noção, só se tem uma noção parecida com isso, quando a gente vai fazer uma prova e está lá na escritório, tem que ser 20 livros. Aí você sabe, eu não posso passar de 20, né? Mas onde que a gente vai escrever um texto, ou você vai escrever um livro, você escreve à vontade. Vamos lá. Naquele tempo, quando você comprava os rolos, né, pergaminhos, você tinha um espaço que dava para escrever. Tinha que pensar como escrever, tem que caber aqui. Tem que caber aqui. Porque o material não era tão disponível assim e também não era barato. Era algo caro. Então o Tíquico vai completar ali as informações. Vamos ler Atos, perdão, 20, versículo 4. Agora eu quero que você fale rapidinho. Tíquico, Trófimo e Aristarco. Mas já 3 filhos aí lá, vamos certinho, hein? Certinho, né? O próximo, Tíquico. Tíquico. Vamos lá. Timóteo, então viu que ele encontrou Paulo aí Paulo encontrou com ele na Ásia Menor, né? Na Ásia, né? E ele voltou com Paulo, se juntou até Troade, esperou o Paulo aí no Troade, e sempre Paulo, um fiel companheiro, durante a sua primeira prisão. Vamos ver Tito também, Tito 3,12 e 2 Timóteo 4,12. Quem é Tito 3,12? Quando te enviar Ártemas, Mais uma aí, ó. apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. 2 Timóteo 4,12. Esses textos são textos que Paulo está falando da prisão e pedindo ajuda, né? Pedindo aí os irmãos mandam umas coisas para ir, né? Tito 2 Timóteo 4,12. Quanto a Tíquico, mandei até Efésios. Então, Tíquico mandei até Éfeso. Então, certamente para cortar aqui essa carta. E para que saibais também, a meu respeito, o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel
Cristo do Senhor. Para que saibais também, possivelmente também, como os colossenses sabiam. A gente não sabe se, quando a carta chegou a Éfeso, se os colossenses já tinham recebido a carta, talvez não tivesse essa certeza, informação. Mas da mesma forma que os colossenses sabem, eu quero que vocês saibam também. Eu vou usar um texto que eu tenho repetido recentemente, né? Até quando eu falei do semeador, das perseguições, das angústias, que é Filipenses, capítulo 1, versículo 12, quando Paulo diz assim: quero cientificar os irmãos que as coisas que têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo tem uma preocupação aqui que os irmãos conheçam, que os irmãos saibam da situação dele, até mesmo para que não fiquem desanimados. Então, Tíquico ia informar o que Paulo estava fazendo, ia também consolá-los. Não ia ser só informação, ia ser informação e consolo. Isso está escrito aí no versículo 22, foi para isso que vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paulo está preocupado com que esses crentes de Éfeso sejam consolados, confortados, que não desanimem. E como é bom a gente conhecer pessoas assim, ler sobre pessoas assim, capacitadas pelo Espírito Santo. Por vezes, nós encontramos gente que, na verdade, produzem um desânimo, que às vezes superestimam, supervalorizam suas próprias dores, os seus próprios problemas, e se você deixar, aquilo ali acaba te afetando. Paulo está numa situação ruim, e ainda assim ele pede, ele deseja que os crentes sejam consolados e sejam animados no Senhor, revigorados no Senhor. Verdade, nós conhecemos gente assim também. A gente está sempre querendo nos animar, apesar das dificuldades que passa. Eu vou passar aqui para a parte da bênção, versículo de número 23, que diz assim: Pai seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar aqui com algumas palavras que Paulo dá nessa despedida, nessa bênção, que são repetidas, que são assim importantes na epístola. Ele fala paz, fé e amor. É quase aquela tríade das virtudes cristãs citadas por ele mesmo lá aos Coríntios, né? Amor, fé, esperança e amor. O maior deles é o amor. Aqui ele fala paz, fé e amor. Na verdade, essas palavras permearam a epístola, foram alvo do estudo na epístola, estão ali de maneira central na epístola de Paulo aos Efésios. Essa paz de Deus, que nós vamos no Evangelho, que excede todo o nosso entendimento. Vamos ver aqui algumas referências, e você vai ver como essa palavra, essa paz, que é tão necessária na hora da aflição, da angústia, das dificuldades, uma paz que enche a nossa alma, uma paz que não é circunstancial. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz aqui não é a ausência de problemas. A paz aqui vem da certeza que Deus está cuidando de nós. Há um cântico antigo, nem tanto assim, porque é da nossa época, que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo ao meu Senhor,
olhos seu amor. Então, realmente, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que ele dá. Efésios 1, 2. Depois, Efésios 2, 14, 15 e 17. Eu já conheço aí, depois eu cito o restante que a gente se pergunta, né? Efésios 1, 2. Logo no início da epístola. Quem achou para ler? Graças a vós outros, Pai, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos pegar logo o gancho aqui, porque depois ele vai falar na bênção sobre graça. Graça. E alguns acham que deveriam colocar na frente. É verdade. Assim, uma verdade basilar, uma doutrina basilar para a fé cristã, que precede a todas as coisas, é a graça. Por isso é sempre graça e paz. Para você ter paz, primeiro você tem que ter a graça de Deus, né? Essa é a aplicação. E logo nisso, na sua salvação, ele transmite essa paz aos cristãos. Capítulo 2, versículo 14, 15 e 17. A gente pode ler. Depois 4, 3. 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmos um novo homem, fazendo a paz. E reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Como vocês lembram aí no estudo, quem são esses ângulos? Que barreira é essa que cai? Que divisão agora não existiria mais? Que paz ele está falando? Alguém lembra? Havia uma barreira entre povos. Os judeus e os gentios. Está falando aqui agora não há mais essa barreira. De ambos ele fez um. E mais, ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Por isso que a gente não perde a paz. Porque ele, Jesus, é a nossa paz. Ele faz a paz. E se ele derrubou aqui essa barreira entre judeu e gentios, com o seu sangue, o poder do seu sangue, usou a força, como Deus diz, da sua própria ressurreição, para fazer isso, a gente não tem nenhuma barreira que possa hoje causar alguma divisão entre a gente. Ele vai criar a paz. De ambos os povos fez um. E aí a gente tem aquela questão de que a igreja, diversas vezes nas epístolas, estudo todo o Novo Testamento, a gente repete. A igreja é o Israel de Deus. Não existe um judeu e gentio. Existe a igreja, o propósito de Deus. Por isso nós não dividimos. Estamos aí preocupados, com os olhos, lá o templo vai ser reconstruído, os judeus vão fazer isso. Isso aí não tem uma significância para a gente, porque a única forma de salvação é aceitando Jesus. A única forma de salvação é aceitando Jesus. Efésios 4, 3. Pai seja com os irmãos. Aquilo que ele falou durante toda a epístola, ele está aqui agora usando na sua despedida. Pai seja com os irmãos. Quem é? 4, 3. Unidade do Espírito, o vínculo da paz, o que une aí essa paz. Efésios 6,15, que foi o texto que nós estudamos na semana passada, esse é os irmãos têm de cor, que é calçando os pés, a preparação do Evangelho da paz. Nós somos calçados com o Evangelho
calçar os nossos pés, porque eles estão calçados com o Evangelho da paz. Outra palavra do texto, aqui, neste pedido de Paulo, suas considerações finais, presente no texto, durante toda a epístola, é o amor. Esse amor que excede todo entendimento, o amor de Deus que é derramado em nossos corações. E o amor aqui é para com Deus, e o amor aqui também é para com o próximo, inclusive nos relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, senhores e escravos. Todo o nosso relacionamento ele vai ser baseado, fundamentado no amor. Vamos ver então? Efésios 1:15. Quem pode ler? Efésios 1:15. Depois 4:2. O amor para com todos os santos. Vou repetir: o amor para com todos os santos. A oração, aí no texto que nós lemos na semana passada, a oração é por todos os santos. É por todas as pessoas, por todos, todos os crentes. Não pode haver divisão no meio do povo de Deus. O amor para com todos. Você não pode dizer, eu amo esses aqui, mas esses crentes aqui eu não amo, não, porque eles são difíceis de ser amados. Eu nem tiro a sua razão porque eles são difíceis de ser amados. Tem pessoas que são difíceis de a gente amar, né? A gente deve amar porque é o mandamento do Senhor. E esse amor é derramado em nossos corações. E orar por todos os santos. Nós vamos ver Efésios 15. 4:2, tá? Perfeito. Agora vamos ler Efésios 3:17. Nós vamos ler agora o 4:2. Então leia isso. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Amém. É bom voltar nesse texto aí, vamos falar assim, suportando uns aos outros, naquela, eu suporto. Então, mas eu não gosto, mas suporto. O suporte aí é o suporte de sustento. Entendeu? Suportando, sustentando uns aos outros em amor. Então não pegue o sentido que a gente dá a palavra hoje, talvez, eu suporto fulano, ou eu vou suportar por um jeito, para colocar no texto. O texto também vai suportar, no sentido de sustentar os nossos irmãos. Outro texto, Efésios 3:17, e depois 5:2. Nós estudamos nesses versículos, Paulo era um mestre, a gente escrevia realmente com maestria. A pena do apóstolo foi profunda nas metáforas, são duas coisas bem diferentes, alicerçados e arraigados. Nós temos metáforas para falar da raiz, do fundamento, a raiz e o alicerce, usados distintamente. Paulo aqui ele pega as duas figuras. Eles estão arraigados, quer dizer, estão enraizados, mas lá no fundo, estão também alicerçados. Ele pega as duas metáforas, coloca em um texto só, para falar dessa profundidade, dessa base, dessa solidez. Estamos vós arraigados e alicerçados em amor. É a semente que caiu na boa terra, no fundo, e é a casa que foi edificada sobre a rocha, tudo junto. Alicerçados e
esse assim como, que aparece muitas vezes na carta, é uma grande responsabilidade para a gente. Né? Como que a gente vai amar? Como que a gente vai permanecer no amor? Assim como. Da mesma forma que o modelo referencial é Jesus Cristo, o Senhor. Assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. Quando ele vai falar do marido e mulher, ele diz: marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É essa a referência que nós temos. Então falamos da paz, permeia em toda a carta, falamos do amor, e agora vamos ver alguns versículos que falam da fé, porque na salvação, na despedida, né, na sua bênção, ele fala: Pai seja convosco, amor com fé. A fé, quanto a fé? O texto repete, a gente já leu, vamos ler mais uma vez, Efésios 1,15. E esse 1,15 a gente falou da paz, falou do amor e falou da fé. Já deu para você decorar. Efésios 1,15. Depois a gente abre em 2,8, que é um texto. Se tem texto em Efésios, todo mundo sabe de cor, é esse aqui, 2,8, né? Vamos lá, quem lê Efésios 1,15? Também, fé e amor para com todos os santos. E 2,8? Esse todo mundo sabe de cor, não precisa procurar. Pela graça, isso. Você sabia, você só não queria falar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E falta a fé na sua vida cristã. 3,12 e 17. E 17, pulou 17. Regados, alicerçados em amor, habite pela fé. Outro texto, vou pular aqui para 4,5. Isso, deu 17 também. 17 não, pegou 13? 4,13. Só Senhor, é uma só fé, um só batismo, e até que todos chegamos à unidade da fé. Então, Paulo, ao se despedir dos irmãos, ele usa aqui uma tríade que ele usou durante toda a carta: paz, fé e amor. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo, que amam sinceramente. Eu não sei o que o Paulo falou sinceramente aqui, mas quando a gente vê uma palavra dessa, a gente imagina logo que ele devia conhecer alguns que não amavam sinceramente. Amavam, de repente, de boca para fora, falsidade, alguma mágica, mas aqueles que amam sinceramente. William Hendricks, ele faz uma aplicação, uma frase para cada um desses versículos que nós lemos hoje, a conclusão. Eu achei bem interessante, eu vou ler aqui com os irmãos para a gente concluir. Versículo 21. E para que saibais também, a meu respeito, que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro. Isso é assim. Aí, o Hendricks, colocando uma frase, ele diz assim: os crentes têm vivo interesse
oração. Por quê? Porque eles estavam preocupados. Eles queriam notícias. Eles queriam saber. É normal que o crente tenha um vivo interesse no bem-estar dos outros, especialmente dos seus irmãos. 22. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a vosso respeito, e ele console o vosso coração. É a frase que o William Hendricks usa. Dar informação pode ser perfeitamente apropriado, especialmente quando o propósito é fortalecer o coração dos ouvidos. E de uma maneira, até como a gente faz isso na igreja, né? Quando se pede oração por alguém, depois a pessoa volta, o irmão volta, a gente escolhe no carro, agradece, nós estamos dando notícias, e isso fortalece a nossa fé. 23. Pai seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A paz que ultrapassa todo entendimento, o amor que entre as três é a maior virtude, e a fé que vence o mundo, esses três tesouros preciosos são dados de presente a todo aquele que sinceramente os pede a Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo. 24. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons da graça de Deus são imperecíveis. A gente não perde, não morre, não estraga a graça do Senhor. Que Deus nos abençoe. Você leia aí a epístola de Paulo aos Efésios, depois do nosso estudo, e vamos nos preparar para o próximo estudo. Eu creio que eu não dei aqui na igreja ainda, estamos quase todas as cartas, mas pelas minhas anotações, se eu dei, eu não falo. A gente não estuda a primeira e segunda Tessalonicenses, ele fala bastante sobre a volta de Jesus. Então, será o nosso próximo estudo.